Olá, meus amores, tudo bem? Vamos para mais uma aula de português e matemática. E hoje nós vamos falar sobre o número do substantivo. Temos aqui o singular e plural. O substantivo pode ser classificado quanto ao número, singular e plural. O singular indica um só elemento e o plural mais de um elemento. Temos aqui o plural dos substantivos simples. O plural dos substantivos simples é formado geralmente pelo acréscimo do S. Ou seja, a gente vai acrescentar a letra S no final das palavras. Temos aqui camisa, singular, camisas, no plural. Temos aqui livro, singular, e livros, no plural. Quando acrescentamos S, nós vamos ter a noção de que é mais de um elemento. Será mais de uma camisa e mais de um livro. Mas há casos em que o substantivo faz o plural de forma diferente. Veja o exemplo. Casa, que está no singular, passou para casas, no plural. Acrescentou-se o S. Mãe, no singular, e mães, no plural. Temos irmã, está representando o singular, irmãs, o plural. Temos dia, representa o singular, e dias, representa o plural. Temos também aqui ao substantivo que termina em N, acrescentam-se S ou SS. Veja o exemplo. Pólen, singular, terminado em N, fica pólens ou pólenes. Temos aqui também ao substantivo que termina em R ou Z, acrescentam-se o ES para ele ficar no plural. Por exemplo, flor é uma palavra que está no singular. Para ela ficar no plural, vamos acrescentar o E e o S, vai ficar flores. Temos aqui feroz, que é terminado em Z, ele está no singular. Para passarmos para o plural, vamos acrescentar o E e o S, vai ficar ferozes. Temos também aqui os substantivos, que são terminados com X. Esses aí, eles são invariáveis. Veja o exemplo, xerox e tórax. Então, essas duas palavras, você não vai precisar passar para o plural. Por quê? Ele é invariável. Então, não aceita ser passado por plural. Vai ficar da mesma forma. Xerox. O que você pode mudar é o artigo. As xerox, os tórax. Mas a palavra em si, ela não tem alteração. Ela é uma palavra invariáveis. Os substantivos terminados em S fazem plural da seguinte maneira. Vamos ver? Quando monossílabos ou oxítonos, acrescentam-se o ES. Veja o exemplo. As. A palavra as, ela é uma palavra monossílaba, oxítono. Então, no lugar do as, vamos acrescentar o E e o S no final. Vai ficar ases. E país, com a palavra monossílabo oxítona, vamos apenas acrescentar o ES. País vai ficar países. Veja, as, singular, ases, plural. País, singular, países, plural. Vamos sempre pegar essa dica. Mas quando paroxítonas ou proparoxítas são invariáveis. Veja o exemplo. Lápis e ônibus. Veja que lápis, ela é uma palavra paroxítona. E ônibus, uma palavra proparoxítona. Então, elas são invariáveis. O que vai mudar vai ser o artigo, o início da frase. Se eu falo o lápis, eu estou me referindo a apenas um lápis. Se eu falo os lápis, eu vou estar me referindo a mais de um lápis. E assim também serve para o ônibus. Eu posso falar o ônibus, que estou me referindo a apenas um ônibus. Se eu falo os ônibus, vou estar me referindo a mais de um ônibus. Ou seja, a palavra lápis e ônibus, elas são invariáveis, não tem como você passar para o plural. O que vai mudar é o artigo, que vai dar a quantidade do elemento que você está falando. Temos aqui os substantivos que são terminados em AL, EL, OL e UL. Trocam-se o L por IS. Vamos ver o exemplo? Temos aqui a palavra pardal, que está no singular. Passando lá para o plural, a gente vai acrescentar o IS
no final. Vai ficar pardais. Veja que o AL foi substituído por IS. Temos aqui a palavra papel, no singular. Passando ela para o plural, vamos substituir o EL por IS. Então, vai ficar papéis. Temos aqui a palavra farol. Então, vamos, no caso, substituir o OL por IS no final. Então, vai ficar faróis no plural. Temos aí pau, terminado em UL. Passando para o plural, vai ficar paus. Observe, está aqui grifado em vermelho. Existem algumas exceções. Tem palavras que terminam com AL e UL, que não é simplesmente acrescentar o IS. Por exemplo, mal vai ficar males. Você vai acrescentar o ES. Cônsul, você não vai acrescentar o IS, você vai acrescentar ES, vai ficar cônsules. Então, vamos prestar bastante atenção. Essas duas palavras fogem às regras do substantivo que é terminado em AL, EL, OL, UL. Então, vamos ficar bastante atento. Nos substantivos que são terminados em M, troca-se o M por N e S. Veja o exemplo. Temos aqui armazém. Veja que no singular a palavra termina com M. Para passarmos para o plural, vamos acrescentar o NS. Vai ficar armazéns. Temos também a palavra paisagem, terminada com M. Vamos acrescentar o NS e vai ficar paisagens. Então, a gente vai substituir, a gente vai trocar o M por N e S. Nos substantivos que são terminados em IL, quando elas são oxítonas, troca-se o IL por IS. Mas quando esses substantivos são paroxítono, troca-se o IL por EIS. E e IS no final. Veja o exemplo. Canil. Canil é terminado com IL e é uma palavra oxítona. Veja que a sílaba mais forte é o nil. Então, vamos acrescentar o IS. Vai ficar canis. Temos aqui o réptil, terminado com IL. Essa palavra réptil, ela é paroxítona. Então, vamos acrescentar o eis. Então, vai ficar répteis. Veja que há diferença. Temos aqui os substantivos que são terminados em ão. Fazem plural em ão. Grão, fica grãos. Acrescentando o ães. Coração, corações. Acrescentado ães. Pão, pães. Então, lembre-se sempre. Substantivo terminados em ão fazem plural. Terminado em ão. Órgão, órgãos. Terminado em ões. Coração, corações. Terminado em ães. Pão e pães. Nunca esqueça disso. Vamos agora para o plural dos substantivos compostos. Nós vimos o substantivo, o plural do substantivo simples. Agora para o substantivo composto. O substantivo composto, grafados sem hífen, fazem plural da mesma forma que os substantivos que são simples. Por exemplo, girassol. Veja que não tem um hífen separando o gira e o sol. Então, a gente vai acrescentar simplesmente algumas palavras no final. Girassol, singular, girassóis, plural. Aguardente, singular, aguardentes, plural. Vamos ver agora quando as duas palavras recebem plural. Quando o substantivo composto é formado por. Quando é que o substantivo ele é composto e as duas palavras vão para o plural? Quando é substantivo mais substantivo. Temos aí a palavra couve, que é um substantivo, e flor, que também é um substantivo. Então, nesse caso, as duas palavras vão para o plural. Vai ficar couves, flores. Também tem, no caso, quando acontece substantivo, que é o tenente, e o adjetivo, que é o coronel. Então, quando tem um substantivo mais um adjetivo, todos os dois passam para o plural. Vai ficar tenentes, coronéis. Aqui, quando tem um numeral mais um substantivo. Temos aqui segunda, que é um numeral, e feira, que é um substantivo. Então, vai ficar segundas, feiras. Então, todos dois são passados para o plural. Temos aqui o adjetivo mais um substantivo. Alto, ele é um adjetivo.
E o relevo é um substantivo. Então, todos os dois vão passar para o plural. Altos relevos. Veja que eles estavam no singular. Alto relevo, passando para o plural, ficou altos relevos. Agora, vamos ver quando só a primeira palavra recebe plural. É quando o substantivo é composto formado por. A gente tem um substantivo, mais uma preposição, clara ou oculta, mais um substantivo. Por exemplo, eu tenho cana, que é um substantivo, de, que é uma preposição, açúcar. Então, nesse caso, a gente vai passar pelo plural apenas a primeira palavra. Tem canas de açúcar. Temos outro exemplo, público-alvo. Então, vou passar para o plural públicos e permanece o alvo, sem passar para o plural. Temos também substantivo mais substantivo, quando você tem um substantivo mais outro substantivo, que funciona como determinante do primeiro. Por exemplo, palavra-chave. Ele é determinante. Se você falar só palavra, você não vai entender. Então, é uma determinante da outra. Então, palavra-chave. Então, vai ficar palavras-chaves. Também tem casos que há uma tendência moderna de pluralizar os dois elementos. Temos também aí, ó, palavra-chave, pode-se pluralizar os dois também. Vai ficar palavras-chaves. Então, isso é uma tendência moderna que estão usando atualmente, pluralizando as duas palavras. Você pode fazer palavras-chaves em que todas as duas palavras elas estão no plural. E quando acontece da segunda palavra receber o plural? Temos aí um substantivo composto e quem vai se mudar para o plural é a segunda palavra. Vamos ver como isso acontece? Acontece como temos um substantivo mais um verbo. Por exemplo, quebra-mar. Vemos aí o quebra, que é um verbo quebrar, e mar, que é um substantivo. Então, nesse caso, quem vai mudar é somente o substantivo. O verbo ele vai se manter. Então, vai ficar quebra-mares. Dessa forma, quem vai passar para o plural é a segunda palavra do substantivo composto. Temos aqui advérbio mais um substantivo, quando a gente tiver um caso de um advérbio e um substantivo junto. Por exemplo, bem-amado. O bem é um advérbio do mal e amado ele é um substantivo. Então, nesse caso, quem vai ser passado para o plural será apenas o substantivo. Vai ficar bem-amados. Agora, nós vamos iniciar com matemática, que vai falarmos sobre a simplificação de frações. Um assunto bastante fácil, é só prestar atenção. Simplificação de frações. Simplificar frações é tornar a fração menor e, ao mesmo tempo, numa fração equivalente através da divisão do numerador e do denominador pelo mesmo número. Temos um número inteiro que tem que dividir tanto o numerador como o denominador. Vamos ver como funciona? Por exemplo, tenho aí a fração 6/9. 6/9, eu posso simplificar ele por 3. Veja aí que 6/9 está dividido por 3, tanto o numerador como o denominador. Então, 6 dividido por 3 vai dar 2 e 9 dividido por 3 vai dar 3. Então, quem é meu divisor comum? É o número 3, porque ele divide tanto o numerador, que é o 6, tanto como o denominador, que é o 9. Então, eu fiz essa divisão e encontrei a fração 2/3. Então, de 6/9 eu consegui simplificar minha fração para 2/3. Será que eu consigo simplificar mais essa fração de 2/3? Não vou conseguir. Por quê? Porque eu não vou achar um número que vai dividir tanto o numerador como o denominador. Um divisor comum. Eu não vou achar um número que divida os dois. Então, quando isso acontece, acaba-se ali a simplificação da fração. Vamos deixar da forma como está. Vimos outro exemplo. Tem um 2/12. Posso simplificar essa fração? Posso. Se eu achar um divisor comum tanto para o 2 e para o 12, a gente vai simplificar. Então, 2 eu posso dividir por 2, que vai dar 1. E 12 também vou dividir por 2, que vai dar 6.
Então, quem é o divisor comum da fração 2 dozeavos? Será o 2, porque o 2 ele divide tanto o numerador como o denominador. Então, como ficou minha fração? Ficou 1/6. Tem um exemplo aqui embaixo. 8, 4/8. Então, vai ficar como? Posso simplificar essa fração? Posso. 4 eu posso dividir por 2 e o 8 eu também posso dividir por 2. Que vai dar 4 dividido por 2 vai dar 2 e 8 dividido por 2 vai dar 4. Nesse caso, eu consegui fazer a simplificação e achar a fração equivalente, ou seja, onde o numerador é a metade do denominador. Veja que 2 é a metade de 4. Temos o outro exemplo. 2/4. Posso simplificar essa fração? Posso. Qual é o divisor comum? Número 2, porque o 2 vai dividir tanto o numerador como o denominador. Então, 2 dividido por 2 vai dar 1 e 4 dividido por 2 vai dar 2. Posso simplificar mais essa fração? 1/2, que é 1 em cima, o numerador, e 2, o denominador embaixo. Não posso, porque eu não vou achar mais nenhum outro número divisor comum que possa dividir tanto o numerador como o denominador. Note que elas, apesar de diferente, equivalem à mesma proporção. Veja que a fração 2/4 e 1/2, ela tem a mesma proporção, ela é uma fração equivalente, porque ambas, o numerador, ela é a metade do denominador. A metade de 4 é 2 e a metade de 2 é 1. Isso permite que simplifiquemos as frações, ou seja, trabalhemos com números menores e que facilita o processo. Quando você for fazer as suas contas de divisão, multiplicação, vai ser também necessário você simplificar essa fração para facilitar nos cálculos que vocês vão fazer à frente. Para simplificar uma fração, temos que saber se o numerador e denominador têm algum divisor comum, como eu falei para você anteriormente. Temos aqui a fração 7/5. Essa fração não pode ser simplificada, pois não tem divisor comum. Ou seja, eu não vou achar um número que vai dividir o numerador e o denominador, um divisor comum igual. Por exemplo, qual é o número que eu posso dividir por 7? Em que o quociente seja 0 ou 1. Então, eu não posso. 7 eu só posso dividir por 7, mas esse mesmo 7 eu não vou poder dividir por 5. Então, por isso, essa fração ela não pode ser simplificada, ela vai ficar do jeito que ela está. Tem aqui o outro exemplo, 4/6. 4/6 eu posso simplificar? Posso, porque eu achei um divisor comum para as duas frações. Ou seja, o 4 eu tenho um divisor comum que é o 2. 4 dividido por 2 vai dar 2. E o 6 eu tenho também um divisor número 2, que 6 dividido por 2 vai dar 3. Então, essa pode ser simplificada, pois o numerador e o denominador têm um divisor comum. Então, veja como ficou. 4 dividido por 2 dá 2 e 6 dividido por 2 vai dar 3. Logo, podemos dizer que 2 é o divisor comum entre a fração 4/6. Então, dividimos-nos por esse divisor. Temos aí o 4/6, que é a fração que nós vimos anteriormente, que ele é dividido pelo divisor comum, que é o 2. Então, simplificamos a fração, que é o 4/6. Temos agora a fração 2/3. Ou seja, 2/3 é a fração irredutível equivalente a 4/6. Por que ela é irredutível? Porque eu não tenho como mais simplificar essa fração 2/3. Ela não vai ter como mais ser simplificada. E por que ela é equivalente? Porque essa fração a 4/6, porque a metade de 4 é 2 e a metade de 6 é 3. Então, se tiver divisor comum, continuaríamos a operação até encontrar a fração irredutível. É isso mesmo. Se eu tenho um divisor que é comum da fração, eu vou continuar fazendo a simplificação até encontrar uma fração que é irredutível, ou seja, que não pode ser mais simplificada, porque eu não vou achar um divisor comum para dividir tanto o numerador como o denominador. Então, quando eu chegar nesse extremo de não achar mais um número para dividir os dois, um número igual para dividir os dois, acabou a minha simplificação, ou seja, a fração vai ser irredutível.
Aqui nós temos mais um exemplo para você entender como acontece a simplificação. Vejamos a fração 60 sobre 84 avos. Ela foi simplificada até encontrarmos uma fração irredutível. Veja aí, 60 sobre 84 avos. 60 eu posso dividir por 2? Posso. Então, o 2 ele é um divisor comum entre o 60 e 84, porque este número divide tanto o 60 como 84. Então, 60 dividido por 2 vai dar 30. Já 84 dividido por 2 vai dar 42. Qual nova fração que eu tenho? 30 sobre 42 avos. Então, posso simplificar essa fração? Posso. Qual número divisor comum entre essas duas frações? É o número 2, porque o 2 divide tanto o numerador como o denominador. Então, 30 dividido por 2 vai dar 15 e 42 dividido por 2 vai dar 21. Aqui eu tenho uma nova fração, que é 15 sobre 21 avos. Posso simplificar ainda mais essa fração? Posso. Pelo número 3. Por quê? Porque o 3 ele é um divisor comum. Ele divide tanto o 15, como também pode dividir o 21. Então, 15 dividido por 3 vai dar 5. E 21 dividido por 3 vai dar 7. Qual a nova fração que eu tenho? 5 sétimo. Então, essa fração 5 sétimo não pode mais ser simplificado, porque eu não vou achar mais um divisor comum para o numerador e para o denominador 7. Então, acabou a minha simplificação. Encontrei uma fração que é irredutível. Vamos agora ver um exemplo como tirar uma simplificação de uma fração usando o MEDC. Temos aqui, simplifique a fração usando o MEDC. Temos aí a fração 8 sobre 16 avos. Observe, primeiro tiramos o MEDC do denominador e do numerador. Vou tirar o MEDC do numerador 8, que é o MEDC, o máximo divisor comum. É 1, 2, 4 e 8, que é por ele mesmo. Agora, eu vou tirar o MEDC de 16, que eu achei o número 1, 2, 4, 8 e 16. Depois, encontramos números que eles têm em comum. Quais são os números que ele tem em comum entre um conjunto e outro? Eu vejo aqui que eles têm em conjunto 1, 2, 4 e 8. Agora, dentre esses números que ele tem em comum, vamos encontrar o maior divisor. Qual é o maior divisor? Depois de 1, 2 e 4, é o 8. Nesse caso, o maior divisor comum entre os dois conjuntos é o número 8. Agora, a gente vai dividir o maior divisor comum, que é o 8, pelo numerador, que é o 8. Então, 8 dividido por 8 vai dar 1. E pelo denominador, que é o 16. Então, 16 dividido por 8 vai dar 2. Então, eu simplifiquei minha fração. Agora, eu tenho uma fração 1/2. De 8 sobre 16 avos, eu consegui transformar em 1/2, pela forma do MEDC. Então, essa é a forma que nós podemos também simplificar uma fração utilizando o MEDC. Veja que é simples. É só você tirar o MEDC do numerador e do denominador, comparar quais são os números iguais que tem no conjunto. O maior número, que é o divisor 8, ele vai dividir tanto o numerador da fração, que foi o 8, que deu 1, tanto também o denominador da fração, que foi o 16, que deu 2. Então, eu simplifiquei minha fração por 1/2. Veja como é super fácil. E lembre-se, para simplificar uma fração, temos que saber se o numerador e denominador têm algum divisor comum. Se tem algum número que possa dividir numerador e denominador, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima aula. Super beijo no coração de cada um de vocês. Tchau, tchau!